Bom, pessoal, bom dia. Estou aqui gravando a aula, então. Meu nome é Mariana Closet. Eu sou docente do PPED, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, da UFRJ. Sou bióloga de formação, da linha de Ecologia Humana. Então, vamos fazer essa primeira aula e depois encontro vocês na oficina, tá bom? O título da oficina é Etnoecologia como ferramenta de manejo e conservação, né? Então, eu trabalho com etnoecologia, vou contar um pouquinho para vocês. O sumário de hoje do conteúdo é as comunidades locais e os modos de vida em territórios de alta biodiversidade, o trabalho de campo em etnoecologia, né? Quais seriam as principais ferramentas para a gente trabalhar na linha, né, de pesquisa da etnoecologia, programas inspiradores de manejo e conservação, a partir dessa perspectiva, né, de etno, e as políticas públicas relacionadas, tá? Eu vou deixar a parte do desmonte das políticas ambientais, né, da perda dos direitos de povos e comunidades tradicionais, que é o público-alvo dos trabalhos em etnoecologia, bem como perspectivas para a reconstrução dessas políticas, para a gente debater juntos durante a oficina, tá bom? Além de tirar todas as dúvidas, enfim, da gente debater essa aula. Então, quem habita os territórios de alta biodiversidade no Brasil? Né? O uso na literatura é bastante diverso, né? Eu diria que é sem precisão. A gente encontra povos tradicionais, populações tradicionais, sociedades tradicionais, culturas tradicionais, comunidades tradicionais, populações nativas, populações locais, comunidades locais. Então, aí é uma escolha, né, que o cientista tem que fazer, de acordo com os conceitos teóricos, né, que ele vai trabalhar. Dentro da minha linha de ecologia humana, de etnoecologia, eu uso comunidades locais, porque elas estão associadas a um território, né, a um modo de vida, a gente vai ver isso. Por que não tradicionais? Porque legalmente a gente tem alguns povos respaldados, né, pela legislação como povos originários, povos tradicionais, e outros não, mas que também são, né, que eles têm as mesmas características. Então, eu prefiro abranger, né, a diversidade de povos e comunidades e uso o termo locais e não tradicionais. É um debate, tá, dentro do campo. Então, o que essas comunidades têm em comum? Elas têm em comum o modo de vida, né? Elas se utilizam de recursos naturais comuns para a subsistência. Então, elas vivem em um determinado território e elas defendem esse território, elas defendem as suas atividades, porque elas dependem disso para sobreviver. Implica em regras de uso, então, né? Dentro dessas comunidades existem regras de uso, às vezes legalmente respaldadas, às vezes não, né? Mas existem e tem um grande potencial de conflito, né? Nem sempre dentro de uma comunidade essas regras são postas em prática sem nenhum conflito, mesmo se respaldadas pela lei. O modo de vida dessas populações ele está associado à aplicação do que a literatura chama de conhecimento ecológico local. É um conhecimento adquirido através da observação, né, dos recursos naturais, da dinâmica do ecossistema, do clima, das marés, das chuvas, das enchentes, das secas, né, e experimental, né, também vem de experimentação. Ao longo das gerações, conforme se usa aquele recurso, vai se aprendendo também, vai se criando esse corpo de conhecimento. Então, são conceituações do mundo natural pelas populações humanas que pode ser investigado em pesquisas científicas de caráter etnoecológico, etnobiológico, tá? Então, a etnoecologia, ela estuda isso, essa interação do homem com a natureza, esse conhecimento que essas comunidades que dependem dos recursos naturais de uso comum têm da natureza.
Então, é assim, em termos de definição, eu trouxe duas super importantes, né, de autores super relevantes dentro do tema. Vou ler para vocês, né? Então, a etnoecologia de enfoque interdisciplinar estuda as formas pelas quais os grupos humanos se relacionam com a natureza, através de um conjunto de conhecimentos e crenças. E como os humanos, a partir de seu imaginário, usam e ou manejam os recursos naturais. Outra definição do José Geraldo Marques é essa. Toda a literatura citada aqui, gente, depois eu posso fazer uma lista e passar para vocês, tá? Isso está fácil. O campo de pesquisa científica transdisciplinar que estuda os pensamentos, conhecimentos e crenças, sentimentos, comportamentos que intermediam as interações entre as populações humanas que os possuem e os demais elementos dos ecossistemas, que as incluem, bem como os impactos ambientais daí decorrentes, né? Então, é um sentimento, comportamento, crenças, as interações das populações que têm esse conhecimento com os recursos naturais, com outras populações, né, com outras atividades socioeconômicas dentro do mesmo território. Então, assim, destaque aqui para a questão da interdisciplinaridade, né, que você fazer um estudo de etnoecologia, você tem muito das ciências naturais e muito das ciências sociais também, né, tanto em termos de ferramentas, de metodologia, de análise de dados, e o próprio approach para você desenvolver um trabalho de campo em etnoecologia, ele também depende, né, de mobilização social, de articulação, de troca de conhecimento, tá? Bom, a gente tem, assim, primeiro a Sociedade Internacional, né, de Etnoecologia e de Etnobiologia. Então, ela é uma rede colaborativa, né? Eu botei o site aqui, depois vocês podem entrar, de organizações que trabalham para preservar os links vitais, né, entre as sociedades humanas e o mundo natural. Então, os etnobiologistas, biólogos, né, os etnobiólogos, eles reconhecem as populações indígenas, as sociedades tradicionais, as comunidades locais, como povos, né, grupos sociais críticos para a conservação da biodiversidade, né, da cultura, da linguística. Então, a gente, dentro da etnobiologia, a gente trabalha nessa perspectiva de que preservar esse modo de vida das comunidades locais é preservar a biodiversidade e a sociodiversidade, né? No Brasil, a gente tem a Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, foi criada em 96, durante o primeiro simpósio de etnobiologia, que é recorrente, né? Ele vem acontecendo desde então. E ele reafirma a importância dessa perspectiva de trabalho, né? Para que o Brasil, aí entre aspas, adote modelos de desenvolvimento fundados no respeito ao conhecimento dos povos e ao meio ambiente, tá? Existe um documento super importante que é chamada Carta de Belém, né, porque ela foi lançada em Belém, dentro de um desses simpósios, que orienta a atuação profissional dos etnobiólogos e etnoecólogos, né? E é uma passagem da carta diz que o saber plural, etnobiológico, etnoecológico, é uma riqueza nacional desconhecida, né, e por isso é desprezada pelos planejadores e tomadores de decisão das políticas públicas de desenvolvimento e conservação. Então, isso é muito importante também, né? Quanto mais a gente trabalha nessa perspectiva da etno, publica esses dados e torna isso visível para atingir a formulação, a implementação de políticas públicas que, de fato, conservem, né, toda essa sociobiodiversidade importante que a gente tem. Aí eu trago para vocês o conceito de etnodiversidade, né, que é do Antônio Carlos Diegues, um antropólogo também super importante dentro dessa linha, que é a riqueza da natureza da qual participam os humanos, nomeando, classificando, domesticando essa natureza. Então, a diversidade não é uma diversidade separada dos humanos, ela é uma etnodiversidade.
Não é mais uma biodiversidade sem falar do manejo que as populações fazem dessa biodiversidade. E aí ele traz esse conceito de etnodiversidade, né, que eu gosto muito. A biodiversidade pertence aos domínios natural e cultural, né, sendo o conhecimento ecológico local o que permite que essas populações humanas possam interagir, permanecer no seu ambiente, no seu território, né, fazer esse manejo. Então, quando a gente está falando de pesquisas em etnoecologia, a gente está falando de conhecimento local, de conhecimento biológico, né, conhecimento acadêmico, científico, e do manejo, né, integrado. Tem que haver essa troca de conhecimento para se chegar no manejo e na conservação. Por isso, o conhecimento ecológico local, ele deve ser investigado em comparação ao conhecimento científico, né? Os nossos estudos em etnoecologia, eles devem ter essa perspectiva comparativa ao conhecimento científico. Por quê? Porque ele vai evidenciar tanto novas descobertas biológicas e ecológicas, quanto lacunas que podem direcionar novas pesquisas, né? Resultando na somatória de conhecimentos. Então, quando a gente faz uma pesquisa de cunho etnoecológico, você não só consegue validar o conhecimento científico, como você consegue ver diferenças, né? Formas que as comunidades nomeiam a natureza, entendem o ecossistema, diferente do que está registrado para a ecologia, para a biologia, e assim a gente pode avançar na ciência, né? Direcionando novas pesquisas. Então, aqui tem um exemplo para vocês de um paper que ele vai mostrando as tendências, né, do uso do conhecimento ecológico local nas pesquisas, né, de conservação, de monitoramento ambiental, sendo que as entrevistas disparado um método mais utilizado, né? E eu gosto bastante também da metodologia de acesso a grupos focais. Então, dependendo do contexto que você está trabalhando, você identificar grupos focais, né, dentro do seu público-alvo e fazer um trabalho específico de debate, de diálogo, de escuta, de troca de conhecimento com esses grupos focais, tá? Aqui são outros dois exemplos também que mostram como vem esse primeiro gráfico, como foi crescendo o uso do conhecimento tradicional em artigos publicados em revistas de alto impacto, né? Só faz crescer. Isso é muito bom, porque vem validando essa forma de conhecimento, vem trazendo luz, né? Publicações científicas que mostram que existe esse conhecimento e o quanto ele é importante para a conservação, né? E o segundo gráfico também, ele fala sobre sistemas socioecológicos, né, que exploram os sistemas socioecológicos. Esse sistema socioecológico significa justamente isso, né? Esse território onde habitam populações locais, comunidades locais, que empregam o conhecimento ecológico local no manejo dos recursos naturais que ali existem. A gente pode chamar de um sistema socioecológico, é um termo que a gente usa bastante. Tá? Então, vamos lá. O início do campo, né? Vamos dizer. Então, tá, eu quero trabalhar com isso, né? Além de toda a conceituação que a gente passou aí por várias literaturas, você vai fazer um trabalho baseado em entrevista, né? Primeira coisa, você tem que ter um questionário base, um questionário preliminar, um questionário socioeconômico, né? Quem são aquelas pessoas, as questões de escolaridade, de quantidade de filho, de renda, de tempo de pesca, de tempo de agricultura, né? As atividades de subsistência, quanto tempo eles praticam, quais os trabalhos, né, que eles fazem, enfim, um geralzão, que é um questionário base. Por quê? Porque a partir deste questionário base, você vai fazer uma análise e você vai identificar pessoas que têm um potencial maior para dar continuidade nas suas entrevistas, aí sim de etnoecologia.
Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente chega numa comunidade, faz um questionário base, e aí você percebe que determinadas pessoas vivem naquele território há 5 anos, vieram de fora, esse informante já não é um informante bom para você fazer uma entrevista de etnoecologia, porque ele está lá só há 5 anos. Agora, uma pessoa que vive lá há 35 anos, pescando, plantando, caçando, enfrentando, né, os problemas ambientais, os grandes empreendimentos, enfim, a pessoa vive lá, empregando conhecimento ecológico local há 35 anos. Aí sim, essa pessoa é um informante para a etnoecologia. Então, isso é muito importante, né? Você ter esse foco, você faz um base, tudo bem, para você conhecer a sua comunidade, seu público-alvo, fazer a sua descrição disso. Agora, a seguir, você vai pensar informantes chaves dentro do contexto da etnoecologia. E aí eles precisam ter tempo no território, né? Eles precisam ter uma ligação grande com aquele território, com essas atividades, tá? Eles não podem ser recém-chegados no território, na perspectiva da etno. Então, aqui é um paper, né? Um exemplo do que sai de um questionário base e como que a gente vai aprofundar isso depois. Então, por exemplo, uma das perguntas que estava lá era os pesqueiros que essa comunidade de pescadores utilizava. E aí, na Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, né? E aí eles disseram, os pesqueiros da Praia do Jabaquara, tem vários pesqueiros, da Praia da Fome, da Praia de Serraria. A gente perguntou também, onde você desembarca o pescado? Está tudo registrado. Os petrechos de pesca que você usa, os tipos de embarcação. Você faz uma caracterização geral, tá? Depois disso, você vai identificar quem são os informantes que têm mais, né, propriedade para dar uma entrevista de etno, né, conforme que eu já falei para vocês. Aí você faz uma segunda listagem, e aí você vai atrás dessas pessoas, né? E aí, para você determinar a sua amostra, você pode fazer um bola de neve, né, que a gente usa bastante, que é um desses entrevistados indica o próximo, e assim você vai correndo atrás de todos os indicados, e quando você conseguir falar com todos, ou quando você acessar todos, algum deles vai dizer para você, não quero participar. Tudo bem, é resultado. Aí você se dá por satisfeito. Por quê? Porque você já tinha pré-selecionado o seu público de etno, e aí você foi um por um atrás desses e ganhando novos nomes através do Bola de Neve. Tá bom? No caso, como são essas entrevistas, né? Não são iguais às entrevistas do questionário base, elas são direcionadas. Então, por exemplo, eu trabalho muito com atividade pesqueira, né? É a atividade socioeconômica que eu me aprofundo. Então, eu trabalho com kit fotográfico de peixes. Eu mostro as fotos para eles, né? Ao longo da minha entrevista de etno. Então, o auxílio de kit fotográfico, no geral, é muito importante, seja o que você estiver investigando, tá bom? Desde qualquer tipo de atividade, né, de agricultura, desde conflitos, de impactos, né, se você levar fotografias dos empreendimentos, né, que tem na região, se você levar um mapa do território, né, para que eles identifiquem os conflitos, enfim. A entrevista não é um questionário somente, né, ela deve vir junto com um material visual que funciona muito bem para esse tipo de abordagem de etnoecologia com as populações, tá? Então, os critérios para amostragem, o N em si, ele é variável e a gente tem que assumir isso, né? Que muitas vezes é um problema. As pessoas falam assim, mas poxa, você quer publicar um artigo, sendo que você fez 10 entrevistas de etno, numa comunidade que, sei lá, tem 300 pessoas. Depende, pode parecer pouco, mas a gente tem que assumir
que a seleção de informantes é fundamental. Não adianta eu ter 100 entrevistas de pessoas que realmente não têm conhecimento ecológico local, não sobrevivem do uso de recursos naturais, não estão no território há muito tempo, não adianta. É melhor eu ter 10 entrevistas com informantes que realmente têm propriedade para falar sobre o conhecimento daqueles recursos naturais, daquele ambiente, tá? Então, por exemplo, nos meus trabalhos eu uso o quê? Sempre maior que 20 anos de idade, a não ser que meu trabalho seja específico sobre a percepção das crianças, aí é diferente, tá? No meu caso, eu trabalho com atividade pesqueira, com quem executa essa pesca, então são adultos, sempre maior de idade, mais de 20 anos de experiência é um critério meu. Por quê? Porque se é o que eu já falei, se ele não tem 20 anos de experiência na pesca, o que será que ele tem de fato para me dizer sobre a atividade pesqueira daquela região, né? Então, eu prefiro que ele tenha mais de 20 anos de experiência, 20 anos de residência no local, e o tempo dedicado à atividade é muito importante também, porque você chega numa comunidade costeira ou ribeirinha amazônica, todo mundo é pescador, todo mundo pesca, é verdade. Mas uma coisa é um cara que pesca no sábado, né? Outra coisa é o cara que pesca a semana inteira, é a principal atividade dele. Então, eu quero esse informante. Eu não quero um que pesque 2 vezes na semana e nos outros dias ele trabalha na prefeitura da cidade mais próxima, por exemplo. Por mais que ele tenha nascido ali, né? Então, são critérios fundamentais dentro do trabalho de etnoecologia, para você escolher seus informantes. E aí, se vai ser 10, se vai ser 15, se vai ser 20, não é o mais importante, tá? A amostragem também pode ser ao acaso. Por exemplo, quando a gente trabalha na Amazônia, é uma logística muito difícil, gente. Um território gigantesco. Vários estados da Bahia, por exemplo, também, são enormes. Não tem como você dar conta de entrevistar todo mundo, né? Além de não precisar. Mas a gente também cria certas regras. Por exemplo, inclui uma casa e pula outra, uma comunidade ribeirinha, né, que é muito grande dentro do município. Você pode ir de uma casa sim, uma não. Você pode sortear, né, saber quantas casas tem ali, né, pegar esses dados junto com a Secretaria de Habitação ou com quem, com a secretaria que tiver lá, né, que estou falando de lugares muito isolados, você consegue mais ou menos esse dado e você faz um sorteio, né? Você pode escolher trabalhar com todas as casas de um lado do rio e não do outro. Em termos de conhecimento ecológico local, de atividades socioeconômicas que usam os recursos naturais de uso comum, não é tão importante. Vocês, assim, a gente percebe que as coisas se repetem muito, né? Elas não são tão diferentes de um lado do rio e do outro do rio, a não ser que tenha algum fenômeno natural que interfira, isso sim, né? Aí você precisa estar atento a isso também. Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, na Amazônia, a gente tem que ir na cheia e tem que ir na seca, porque o conhecimento ecológico local associado à exploração do ambiente, aos recursos naturais, é totalmente diferente nessas duas estações, tá? Então, os fatores climáticos são fundamentais também, de estarem considerados. Bom, aqui já tem um exemplo de um questionário de etnoictiologia, né? Etnoecologia com foco em peixes, né? A gente queria pesquisar o conhecimento da comunidade sobre determinadas espécies de peixe. Então, é só um exemplo para vocês verem. A primeira pergunta, como você divide os animais? Então, o que a gente faz? A gente leva as fotos dos peixes que existem naquele local e distribui, abre todas as fotos no chão, e a pessoa cria grupos, né? Ela faz a classificação dela, faz a taxonomia de peixes dela. Descreva as partes do peixe, usando o desenho abaixo. Então, tem um desenho de peixe, ele dá nome às partes. E aí vai as nossas espécies de interesse, nossas 10 espécies que a gente estava estudando, e aí a gente pergunta para o entrevistado o nome, se ela é abundante, se ela é rara, se ela é utilizada para consumo, para venda, ou se ela é um peixe medicinal, o que este peixe come, aonde ele vive,
uma série de perguntas que depois a gente vai comparar com a literatura científica daquela espécie. E aí a gente vai identificar a validade do que foi dito, né? A similaridade, ou as discrepâncias, ou o que a ciência tem resposta que os pescadores não tiveram, ou o contrário, o que os pescadores têm resposta que a gente não tem tanta resposta na ciência, né? Isso é muito legal, porque as populações, as comunidades locais que vivem dos recursos naturais, elas têm uma percepção bastante diferente da ciência, de muitas gerações e muita observação. No caso dos peixes, quando a gente vai fazer um trabalho científico, é muito difícil você fazer mergulho, por exemplo, para você realmente poder acompanhar o comportamento desse peixe. É caro esse tipo de estudo, né? Onde a água tem visibilidade, tem lugares, rios, que a água não tem visibilidade. Então, o comportamento de peixe é difícil para a ciência, mas não é difícil para o pescador, porque ele tem um contato diário, então ele entende muito mais de comportamento. Já de reprodução, eu vejo um pouco diferente, né? A ciência tem muita pesca científica voltada para a reprodução de espécies, e o conhecimento do pescador ele é limitado ao que ele pesca que está com ova. Então, para ele, aquela época de reprodução, mas não é bem isso, né? O ciclo reprodutivo é enorme. Então, não é quando ele pega com ova que ele diz, se reproduz nessa época, nem sempre. Então, né, são coisas só para mostrar as diferenças e o quanto é interessante você abordar essas diferenças entre o conhecimento científico e o conhecimento ecológico local, né? É um grande propósito desses estudos. Então, aqui estão as fotos, o exemplo, né, do que a gente levava. E é interessante também que em vários estudos, vários projetos que eu trabalho, a gente coloca um peixe que não é da área, só para testar. E aí eles batem o olho e falam, não, mas esse peixe não tem aqui. Aí você tem mais uma certeza que aquele seu informante realmente conhece do que está falando. Claro que às vezes eles falam qualquer coisa porque ficam envergonhados, que não vão saber, que não estão reconhecendo, mas no fim você acaba percebendo isso, que ele reconheceu que aquele peixe não faz parte daquele ecossistema, não. Está errado. E muitas vezes eles dizem de onde é, inclusive. Né? A gente bota uns peixes bem característicos, assim, tipo um bagre amazônico para uma comunidade costeira do Nordeste. Eles falam, não, isso aqui é peixe do rio. É bem legal. E aqui é um exemplo, né, de resultado. Então, o que a gente fez? Ainda voltado para os peixes, né? Existem os grupos aqui, na bolinha menor em azul, que são os grupos taxonômicos mesmo, né? Conforme a ciência separa os peixes. E os pescadores, eles separaram os peixes também da mesma maneira, só que eles deram outros motivos. Né? E é aí que a gente aprende bastante e que a gente direciona o avanço das pesquisas. Porque, por exemplo, o motivo para eles juntarem determinados peixes é porque comem lama, então comem a mesma coisa, eles juntam. Né? Muitas vezes a ciência, muitas vezes não, a taxonomia científica, ela não bota no mesmo grupo porque come a mesma coisa. Ela bota no mesmo grupo porque tem o mesmo número de escamas na linha lateral, ela põe no mesmo grupo por causa do número de dentes, são outros critérios taxonômicos, diferentes dos pescadores. E aqui, como eu falei para vocês, são informações-chave para manejo, para conservação. Sabe que aqueles bichos comem a mesma coisa. Então, se faltar aquele recurso no ambiente, por algum impacto ambiental, aquelas espécies vão estar prejudicadas, porque elas comem a mesma coisa. Para você chegar nesse resultado via estudos científicos, você vai ter que fazer análise estomacal. E é demorado, né? Precisa de tempo, precisa de dinheiro, de laboratório, de muitas amostras. Isso é outra coisa que a gente tem que estar atento. As pesquisas científicas com recurso natural. Né? Quantos indivíduos de um determinado peixe a gente precisa capturar e matar para estudar? Né? São muitos. E, de repente, conversando com pescadores, a gente pode ter acesso a informações reais, né? Sem precisar fazer a tal da pesca científica, por exemplo.
em plena época de reprodução. Como é que a gente estabelece os defesos de pesca? As épocas que a gente não pode pescar a espécie porque está em período reprodutivo. É fazendo pesca científica, né? É arrastando o camarão e vendo que ele está ovado. E aí determina o defeso. De repente, um trabalho pesado, né, de médio prazo, longo prazo, de etnoecologia, vai te falar bem direitinho sobre as épocas de defeso. Por exemplo, andam juntas no cardume. Outra coisa, você já sabe que essas espécies andam juntas, isso é importante, né? Vamos criar uma área de preservação nesse pedacinho do litoral, a gente sabe que a gente vai impactar positivamente determinadas espécies porque elas andam juntas. Isso foi dito. Não necessariamente eu vou ter que fazer traçado, submerso, mergulho científico para observação de longo prazo, entendeu? Então, essa é a vantagem. O se parecem, né, que os pescadores falam, tem a ver com a morfologia, que a morfologia é o principal critério científico para a taxonomia de peixes, é a morfologia. Os pescadores também usam da morfologia. A primeira resposta é porque se parecem. Mas depois você continua investigando, perguntando os motivos e vão aparecendo outros motivos, outros critérios muito importantes, né, para a ciência e para a conservação. O sabor igual, né, também é falado, aí eles juntam grupos maiores, tá vendo? Sabor igual, já essa linha vermelha pontilhada, já não é um grupo taxonômico, né? Mas tem sabor igual, então eles têm mais critérios, né? Peixes de pedra, aí eles juntam vários grupos taxonômicos, porque tem o mesmo hábitat, são todos peixes de pedra, e assim vai, é só um exemplo. Bom, aí o que eu quero mostrar para vocês, para a gente continuar? Deixa eu ver aqui o tempo. São programas, né, ou projetos inspiradores, assim, que são fundados, né, são implementados a partir do conhecimento ecológico local, ou considerando ele, né, havendo troca de conhecimento. Então, isso é super importante, é o que eu acredito, né, que a gente tem que trabalhar nesse tipo de projeto de pesquisa integrada junto às comunidades, e a gente tem o pioneirismo, né, do projeto de manejo do pirarucu, que hoje está espalhado em vários territórios da Amazônia, mas ele começou no estado do Amazonas. E aí eu vou contar para vocês, né, para quem não conhece, o que acontece? O manejo do pirarucu, o pirarucu é um peixe enorme, né, tá aqui na foto, ele é bem grande mesmo, ele sobe para respirar, e ele é muito lento. Então, ele é um peixe muito fácil de ser capturado, né? Então, ele vinha sendo muito capturado e ele é a sobrevivência de milhares de pessoas no território da Amazônia, né? Não só nacional. Então, em 1998, o manejo do pirarucu foi criado, né, como compensação a medidas restritivas do Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá. O objetivo foi a conservação dos recursos pesqueiros, né, por meio do manejo participativo. Então, como que eles fizeram isso, a metodologia? Foi um censo populacional, né, de contagem de pirarucu, a partir do conhecimento ecológico local. E aí, a partir daí, eles estabeleceram cotas de captura. Então, os pesquisadores, inclusive o Leandro Castelo, né, que é do Rio Grande do Sul, hoje está em Virgínia. Continua trabalhando aqui com as questões de pesca. O que eles fizeram? Eles identificaram informantes-chave, então aqueles informantes que realmente têm conhecimento dessa atividade, antigos, né, que praticam há muito tempo, levaram para as beiras dos lagos, pirarucu vive em lagos, né, e fizeram a contagem. Conforme ele sobe para respirar, eles contaram e fizeram uma estimativa de quantos pirarucus tinha em cada lago. Como que eles conseguem fazer essa contagem? Porque eles conhecem cada peixe. É um peixe grande.
assim como se faz censo de baleia, de golfinho, cada um tem uma marquinha no corpo, né? Quem é biólogo sabe disso. Foi uma aposta e deu certo. Eles estimaram, através desse censo populacional, de observar, né, de pessoas experientes observando, e a partir desse censo eles falaram, tá, então nesse lago tem 100 pirarucus, a gente pode pescar 30. Assim para toda a reserva de Mamirauá, foi feito dentro de um território, né? E outros 2 territórios, que é Jarauá e Coraci, que são outras reservas de desenvolvimento sustentável também, não foi implementado. Era bem para fazer um comparativo na época. Tá? Fizeram numa RDS, uma reserva de desenvolvimento sustentável, e não fizeram nas outras 2 que estão ali do lado, como vocês podem ver no mapinha. É tudo próximo. Mas foi um teste. Qual foi o resultado, assim, sendo bem sintética, né, que está publicado? Houve um aumento da contagem de indivíduos anualmente, cada vez que se refazia a contagem, mesmo com a cota de pesca, né? Então, mesmo sendo pescado, foi aumentando muito. Teve um aumento da cota por família, né? E logo da renda, e também do número de pescadores inseridos na iniciativa. Porque aí quem não quis participar no início, quis participar depois. E podia, porque tinha mais peixe, dava para dividir mais, né? Que a ideia não é cada família pegar um monte, eles sobreviverem bem disso, eles terem qualidade de vida, consumo e comércio. E tinha peixe suficiente para que outras famílias entrassem na divisão da cota. Foi estabelecido a remoção de, no máximo, 30% dos indivíduos adultos, não podia passar disso, deixando os 70% restantes para assegurar a reprodução. E a cota de pesca ela foi estabelecida a partir do resultado da contagem, da avaliação dos técnicos e pescadores, sobre o nível organizacional dos grupos nas diversas etapas do processo. Então, assim, isso é muito importante também. É outro ponto para a gente se atentar. As comunidades, para receber um projeto de conservação de manejo, elas têm que estar dispostas. Às vezes, elas têm um enorme conhecimento ecológico local, elas poderiam contribuir para uma iniciativa como essa de conservação, aumento de qualidade de vida, de renda, mas se elas não quiserem, se elas não estiverem organizadas e receberem os técnicos, os pesquisadores, não vai andar. Então, isso é muito importante. Então, a comunidade do Jarauá, que foi onde foi inserido isso, era uma comunidade que queria, que estava organizada. Entendeu? Muitas vezes a gente percebe isso, mas tem que trabalhar aqui porque é compensação ambiental do empreendimento. Mas, gente, não é assim. Fazer o trabalho de etnoecologia, de manejo de recursos, alcançando a conservação de fato, não é exatamente aonde a gente quer ou aonde o empreendimento precisa. As comunidades precisam estar organizadas e precisam querer também. Então, você não faz o trabalho de etno. Tá? E aí também eu pego outro ponto que já podia ter falado antes e acabei me esquecendo, o Conselho de Ética, que precisa passar para você fazer um questionário acessando o conhecimento ecológico local, em teoria, você precisa passar pelo Conselho de Ética da sua universidade. Tá? Por que eu estou falando em teoria? Porque aí a minha perspectiva é como eu trabalho, né? Meus alunos também, meus grupos de pesquisa também, a gente passa pelo conselho. Mas o nosso tipo de trabalho não é um trabalho, por exemplo, para desenvolver uma patente a partir do conhecimento tradicional, ou um produto comercial que precisa haver divisão de benefícios, né, de forma justa. Então, assim, o acesso ao conhecimento tradicional, as limitações que existem, a legislação que existe, é muito importante, ela tem que ser cumprida, mas existem casos e casos, né? Por isso a gente fica justificando muitas vezes para o Conselho de Ética, né? E mesmo para os órgãos ambientais, que também controlam o acesso a essas comunidades, né? E tem que controlar mesmo, mas explicar muito bem explicado o propósito do nosso projeto, né? Então, aqui no caso, por exemplo, quando você acessa o conhecimento dos pescadores para propor um manejo,
né, a conservação dos recursos e da atividade pesqueira, você pode ter um termo de consentimento livre e esclarecido para o cara participar da entrevista muito simples, até porque grande parte dessas pessoas não são alfabetizadas. Então, assim, quando você acionar o Conselho de Ética da universidade, você vai ver que vem um documento ultra detalhado. E não é isso. Então, a gente tem que estar disposto a justificar, conversar e adequar conforme a pesquisa, tá? Mas é um tema importante também que a gente tem que estar atento, né? O fato do próprio informante, seja pescador, agricultor, te dar a entrevista, ele conceder a entrevista para você, já é um aceite, certo? Porque milhares de informantes falam que não, eu não quero participar. E é isso. No meu método, eu tento 2 vezes. Não consegui, ele está descartado da amostra. Então, se eu conseguir, se o cara deu entrevista, ele está ok com aquela entrevista. Porque eu expliquei o porquê que eu estou fazendo aquilo, onde eu quero chegar. Mas, ainda assim, muitas vezes, né, em muitos projetos, muitos órgãos financiadores, eles vão querer um termo de consentimento livre esclarecido formal, assinado. Pode ser o dedo, mas tem que ter. Então, só dando toque que a gente precisa realmente adequar esses termos conforme os nossos trabalhos. Não é a mesma coisa eu fazer uma entrevista como essa que eu estou contando para vocês aqui do Pirarucu, e eu fazer uma entrevista para chegar num composto, né, numa fórmula, para desenvolver um creme para jogar no mercado. É só isso que eu queria que a gente considerasse, tá? Bom, saí um pouco do tema, mas é isso, é super importante. Então, gente, é isso. Os resultados foram maravilhosos do manejo do pirarucu. E o que é importante? Foi uma aposta no conhecimento ecológico local. Vamos começar esse censo pedindo para o pescador experiente contar e me dizer quantos peixes tem aqui. E a partir do que ele disser, a gente vai fazer o cálculo de quanto se pode pescar. E deu muito certo. Aumentou a renda, aumentou a quantidade de pessoas que puderam entrar no manejo, e hoje, isso, né, a gente está falando da final da década de 90, hoje o manejo de pirarucu é feito em vários estados, em vários territórios, e onde não tem, está se abrindo edital para ser implementado. Deu super certo. Então, o que ele traz? Ele traz um modelo de gestão de pesca, né, que é muito, muito eficiente. Você criar áreas manejadas, você deixa, como está aqui na figurinha, você deixa áreas para desova, que é outra coisa que quem pesca sempre vai poder te falar e você tem que acreditar. Ah, aqui é lugar de desova de tal peixe. Aí você negocia com a comunidade. Você não pode fazer um top-down, falar ninguém mais pesca aqui. Não, ninguém mais pesca aqui não vai dar certo. Eles vão infringir a lei. Eles vivem de pesca, é cultural, é etnoecologia. Eles não pescam porque é só o que tem para fazer. Não, eles pescam porque eles gostam, é o que eles sabem fazer. Entendeu? Não adianta você falar, não, aqui não se pesca mais, que precisa preservar. Vai dar errado. Agora, vamos fazer áreas, então? Vamos pescar aqui e aqui não vamos, né? Porque é muito frágil, é lugar de desova, é lugar de reprodução. Aí o pescador fala, ok, não vamos. Ele entende, ele quer tanto quanto o pesquisador preservar, entendeu? Mas tem que dar opção, aí que tá. Certificação, né? É outro caminho que ainda está patinando um pouco nas questões da pesca, mas é muito importante, tem muito estudo sendo feito. Esse pirarucu, por exemplo, ele é certificado, que ele vem, o que significa isso? Ele é certificado que ele vem de uma extração manejada, que conserva tanto as comunidades quanto o recurso. Então, ele ganha um selo e ele tem maior valor, né? Adiciona valor a esse produto. Então, é esse modelo de gestão diferenciado. Por isso, esse projeto do Pirarucu é tão famoso, tão importante, e ele inspira tantos outros, tá? Então, é isso, aqui nos itens, né? Um modelo de gestão de pesca seria realizar levantamento dos estoques através do conhecimento ecológico local,
né? A participação em treinamentos, organização social, se criar associações, né? Capacitar essas comunidades para se organizarem. Isso é outra etapa fundamental. E, de novo, volto na interdisciplinaridade, né? Não é um biólogo quem tem essa capacidade. Você precisa estar dentro de uma equipe que vão ter pessoas capazes e formadas para ajudar a organização social local, né? Assim como você vai ter técnicos que vão ajudar nas questões de mercado, né? Sozinho não dá, são coisas grandiosas. A gente apresentando assim parece simples, mas não é. Mas tem vários projetos desse tipo acontecendo. Aí o meu ponto é, partindo do quê? Partindo do conhecimento local, em troca com o científico, óbvio, né? Então, você estabelece regras de uso, né? Você faz acordos, como aquilo, aqui pode pescar, aqui não pode. A vigilância dos ambientes, ela tem que ser dos próprios comunitários, né? Não dá para você querer que a fiscalização e a vigilância de sistemas de manejo sejam feitos pelos órgãos ambientais, porque, na prática, eles não dão conta. O território é gigante, os recursos são limitados, né? Então, você tem que empoderar a própria comunidade para se autofiscalizar. Dá conflito, dá problema, mas dá certo também, né? Aí eu tenho mais um exemplo para vocês, para falar da RARE Brasil, né? É um programa que chama Pesca para Sempre, que é um pouco diferente. Eles atuam prioritariamente no Pará, né? A RARE. Por que eles vieram atuar no Pará? É uma organização internacional que está no Brasil há poucos anos, mas porque no estado do Pará tem o maior manguezal global, né? Maior área de mangue, que é o berço, né, da biodiversidade, está no Pará. Então, eles já vieram com esse foco. Tem o maior número de pescadores artesanais do Brasil, e muitas mulheres, né? A principal atividade das mulheres desse manguezal é coleta, né, de recursos, elas não têm outra atividade. E então existem 12 resecs, que é outro tipo de área protegida, diferente da de Mamirauá, que era uma RDS, né? A resecs são reservas extrativistas. Então, ao longo do litoral do Paraná, a gente tem 12 resecs, que abrigam 19% da população do estado, tem um papel fundamental na conservação das florestas de mangue, né, da costa amazônica, assumindo destaque no contexto da crise climática, né, de adaptação às mudanças do clima. É muito importante conservar esse ecossistema. E os desafios das populações residentes nessas áreas demandam cada vez mais articulação de autoridades, sociedade civil, universidade. Então, eu só quis mostrar que, assim, é um lugar muito especial, né, onde a RARE veio trabalhar, a Conservação Internacional também está junto, está trabalhando lá, e que é aqui em cima, ó, aqui em cima do mapa. Na verdade, aqui, né, a gente mapeou outros estados também que essas organizações atuam, mas esse manguezal gigante está em cima, são 12 resecs, e o programa é muito interessante, porque quais são as estratégias de atuação, né? Eles querem criar áreas de pesca manejadas, com direitos e deveres claros, né? E que essas áreas criem uma rede de reservas marinhas protegidas, né? O que eles estão chamando de ACRES. São áreas de conservação e recuperação de estoque, para reabastecer e sustentar as populações de espécies alvos da pesca. Então, aqui esse desenho aqui à direita, eles estão criando, vamos pensar assim, no exemplo do manejo do pirarucu no lago, entre esse território gigantesco, esse manguezal da costa do Pará, né, essas 12 resecs, eles estão tentando também fazer esse manejo, criar essas áreas de recuperação, áreas que podem pescar, áreas que não podem pescar em toda essa costa. Então, é uma ideia muito importante, muito legal, e tem um trabalho gigantesco para que isso seja implementado, né?
Então, eles permitir que os pescadores adotem comportamentos de pesca mais sustentável, né? Então, o pescador ele vai ser registrado, ele vai respeitar os regulamentos, ele vai registrar a produção de pescado, ele vai se engajar na gestão daquela atividade que ele faz. Isso é importante, né? Um pouco o que a gente falou da fiscalização. Então, quando você pensa numa pesquisa, né, ou implementar um projeto desse porte, você tem que pensar nisso também, dar condição daquelas comunidades locais se sentirem fortalecidas, né, seja o que for, tem questões fundiárias muito fundamentais nesses territórios. Então, assim, não dá para você chegar querendo fazer uma entrevista sobre a agrofloresta dele, né, daquele seu informante, sem você ter essa visão de que a pessoa precisa se sentir fortalecida dentro daquele território, junto da sua atividade, porque senão fica uma pesquisa muito vazia, né? E quem trabalha com isso sente isso. Muitas vezes você chega no local e a pessoa fala, não aguento mais ficar falando como eu pesco, como eu planto. Nada acontece. Aí a gente que está aqui do outro lado, a gente sabe o tempo e a energia e o recurso que precisa para implementar projetos de manejo de conservação de fato. Mas é difícil explicar isso para as comunidades que estão dia a dia lá, vivendo desse recurso natural. E a gente chega fazendo pergunta, pesquisa, e eles não veem esse retorno. Então, é um trabalho bastante difícil, gente. Eu já vou dizer para vocês, muitas vezes é muito desanimador, porque a gente fica nessa situação de ter que explicar que a pesquisa que eu estou fazendo ali, o meu mestrado, o meu doutorado, o meu financiamento, ele é um pedacinho e que o conhecimento dele vai ser fundamental para uma coisa que vai acontecer a médio prazo. Isso é bastante complicado, tá? Então, tem que ter muita vontade e muito jogo de cintura em campo. É bem difícil. Aí vamos aqui pelos desenhos, gente, que acho que vai ficar mais fácil. Então, através desse Pesca para Sempre, né, dessa ideia de fazer essas áreas de recuperação, de estabelecer essas regras para um território enorme, né, de manguezal, e do mar também, né, não só do manguezal, a RARI, via o Pesca para Sempre, pretende avaliar dados ecológicos, dados de produção pesqueira, registrar tudo isso, que é coisa que hoje não existe, né, o registro dessa pescaria, que é super importante, dados socioeconômicos, dados de mercado. Então, vai ser todo um trabalho que vai levantar informações que hoje elas são inexistentes. E a gente só consegue levantar essas informações se tiver a participação dos próprios pescadores para registrar suas pescarias, porque senão não dá para você manter pessoas lá fazendo esse monitoramento, pessoas de fora, não faz sentido, né? A gente tem poucos programas de monitoramento pesqueiro no Brasil, os que mais funcionam, que é litoral sudeste e sul do Brasil, é parceria com comunidades, né? Tem todo um arcabouço técnico envolvido, mas tem uma parceria direta com pessoas da comunidade que mobilizam ali, que estão junto nesse monitoramento. E é isso que a gente quer para o litoral inteiro e para a Amazônia, tá? E fora a rede de parcerias, né, gente? De um programa desse porte, ele tem que ter parceria com o ICMBio, que é o órgão gestor da unidade de conservação, né, no caso federal, tem que ter parceria com o governo estadual, municipal, Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado do Pará, Prefeitura de Curuçá, no Pará, no caso, né, do Pesca para Sempre. Tem vários órgãos públicos municipais que têm que estar avisados e têm que ser parceiros, pode nem ter recurso. Muitas vezes eles precisam, quando eles entendem que não vai precisar aportar recurso, aí fica tudo mais fácil o diálogo, entendeu? Mas eles têm que ser parceiros, eles têm que estar junto no projeto. As organizações locais, aí no caso do Pará, como a Confrem, as associações mães de reserva extrativista, tem muitas organizações locais, movimentos sociais, né, Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras, que tem que estar acionado. Senão você não consegue fazer uma articulação do porte que precisa ser feita para implementar esse tipo de programa, de projeto de manejo de conservação.
fora as universidades, que são fundamentais, né? Que é quem vai coletar as informações, a pesquisa de base, junto ao conhecimento ecológico local, e nesse caso tem a Universidade no Pará, no Amazonas, no Piauí, no Pernambuco, todo mundo trabalhando junto nessa área de mangue. Então, aí essa figura eu acho muito legal do programa, né? Que os pescadores estão no centro, né? Cercado pelas mulheres, pelos jovens, pelas comunidades, pelas associações, e num nível mais para fora do círculo estão os governos, o setor privado, a sociedade civil organizada, as universidades. Então, isso aqui é um esqueminha difícil de implementar, mas que é a base, né? O núcleo central são as comunidades, e a partir daí você tem que fazer essas articulações todas. Bom, eu vou andar aqui, pessoal, e vou terminar com as políticas públicas relacionadas, que eu não vou destrinchar essas políticas, né? Porque eu acho que está muito bom assim, de conteúdo para a gente debater. Era isso que eu queria trazer. Eu sei que vai gerar um monte de pergunta, mas o que eu quero falar em relação à política pública? Existem políticas de proteção desses territórios e desse modo de vida que a gente falou hoje. Então, isso é importante também. Entra na questão da interdisciplinaridade da etnoecologia, da etnobiologia, os pesquisadores terem esse conhecimento. Porque, de novo, se aquele território não está protegido, se aquela comunidade local, aquele grupo social, não se sente fortalecido, organizado, não existe pesquisa em etnoecologia e não existe projetos e programas de manejo de conservação, entendeu? Então, é muito básico. Então, essas políticas que eu apontei aqui, que depois a gente discute mais, inclusive o desmonte dessas políticas que vem acontecendo na atual gestão, elas são fundamentais. Eu posso não trabalhar com política, eu posso não ser especialista em política, mas se eu quero fazer etnobiologia, etnoecologia, eu tenho que estar ligado, né? Por exemplo, esses povos, muitos deles habitam unidades de conservação, então a gente tem que saber um pouco do SNUC, a gente tem que saber do que se trata, né? A Política Nacional de Meio Ambiente, ela tem um capítulo inteiro que define os deveres, né, do poder público e da coletividade em relação à conservação de meio ambiente. Então, assim, a gente precisa conhecê-la, já que a gente vai trabalhar com povos e comunidades locais, tá? Não tem como. É isso, avaliação de impacto ambiental, licenciamento ambiental, né? Essa legislação é muito fundamental da gente ter conhecimento, porque ela implica diretamente nesses territórios, né, de alta biodiversidade, onde vão poder ser feitos os estudos de etnoecologia, de etnobiologia. Então, não precisa ser especialista na lei, mas tem que estar atento e pesquisar e fazer parte do trabalho, o estudo de políticas públicas que estão relacionadas a esse ponto. Então, a primeira delas é a Política Nacional de Meio Ambiente, a segunda são as unidades de conservação, é o SNUC, né? A maioria desses povos com conhecimento ecológico local estão dentro de áreas protegidas, ou se não estão, a gente precisa estudar e precisa ver se não é o caso de propor, né? Porque bem ou mal, com todos os problemas que existem, que a gente pode discutir também, as unidades de conservação, elas são implementadas para a proteção dos territórios, e aí as de uso sustentável, né, como a RDS e a RESEX, especialmente a RESEX, em teoria, elas vêm justamente para fomentar o manejo de recursos naturais, né, e a qualidade de vida das comunidades que vivem lá. Então, faz parte do nosso trabalho, né? Instrumento de gestão do SNUC, por exemplo, a composição dos conselhos, né, de gestão de unidade de conservação, conselho consultivo ou deliberativo, essas comunidades elas têm que fazer parte disso, né, elas têm que estar ali trabalhando junto com esse conselho. Isso é uma coisa também, né, que por parte dos pesquisadores, de que quem tem interesse em trabalhar com isso é um aspecto muito importante, né, muitas vezes os povos são mal representados.
A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta, né? E o Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, o PLANAF, super importante também. Olha aqui o que está na aspas, o que está dentro do último PLANAF. Cabe eliminar todas as formas de discriminação de gênero, nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial meninas e mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas. Mas fala, mas o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver, nem que seja uma ação de troca de conhecimento, de fortalecimento, de organização social da comunidade que você está trabalhando. Você vai estar investigando algum aspecto de etnobiologia, entendeu? Você está pensando em conservação, em desenvolvimento sustentável, local. Esse tipo de coisa precisa aparecer, a gente tem a obrigação de levar esse tipo de informação, né? Que existe legislação de proteção. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Está aí desde 2007, via decreto. Olha o que diz a política: promover o desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento, garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, às suas formas de organização e às suas instituições. Existe o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que está sediado na Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, parece tudo uma grande vertigem nos dias atuais, gente, mas né, a gente não pode abandonar isso. Elas existem e a gente tem que ter conhecimento. Quem está na área de etno, que quer trabalhar com comunidades, não dá para não pensar em levar esse tipo de informação também. Né? Já é uma troca. Eu falei para vocês que as pessoas cobram muito. Ah, mas vocês vêm aqui, e eu não vejo nenhuma diferença. Isso aqui, por exemplo, seria uma grande diferença, né? Uma boa oficina de políticas, de empoderamento, enfim. É isso, gente. Então, a perspectiva é a inclusão do conhecimento ecológico local, né, nas pesquisas científicas e nas políticas públicas. Porém, os desafios ainda são muitos, tá? Então, espero vocês no dia 9, na oficina. Meu e-mail está aí. Tragam as suas dúvidas e vamos discutir um pouco mais com calma essas questões relacionadas à política, enfim, tudo mais que vocês quiserem. Obrigada, viu, pessoal? Parar aqui de gravar. Até mais.